Sejam bem-vindos a mais um Politicamente Incorreto aqui na Universidade FM, na noite de terça-feira, com reposição ao domingo e, como habitual, com Rodrigo Sá, Albano Cunha e Alberto Moura. Olá. Olá, Marcos. Olá, Marcos. Eu tenho que corrigir isto, agora já não é assim Já tão não é habitual, habitual. por isso é que eu fiz aqui uma habitual. pausa, não é habitual. Mas no último programa eu estive convosco e estivemos a comentar os resultados da segunda volta das presidenciais. E ontem tivemos a tomada de posse de António José Seguro. Eu queria destacar aqui uma frasezinha que a comunicação social também gostou de destacar, que António José Seguro disse durante o seu discurso que quer estancar o frenesim eleitoral, isto porque foram, nos últimos 9 meses, 3 eleições, 4 idas às urnas. Rodrigo, será que vamos ter 3 anos sem eleições? Olá, Marcos. Em primeiro lugar, e cumprimentar os meus colegas também do painel, quem nos vê e quem nos ouve. Eu hoje não sou capaz de apostar isso assim a 100%. Eu acho que sim, acho que era boa ideia, acho que de facto, apesar de eu não sou daqueles que acha que a população está muito cansada de eleições, porque efetivamente aquilo que temos verificado é que as pessoas aderem às eleições. Sim. A abstenção não tem subido, pelo contrário, e portanto, se é um facto que temos tido muitos atos eleitorais, por outro lado, acho que as pessoas não demonstram cansaço. Têm ido às urnas. Mas sim, acho que era preferível que não tivéssemos eleições durante algum tempo, por várias razões. Desde logo por ser do Partido Socialista, e acho que o Partido Socialista ainda precisa de algum tempo para estar preparadíssimo para eleições, apesar de hoje ter sido uma sondagem que até nos dá ali qualquer coisa à frente, tudo dentro das margens de erro, é evidente, mas acho que o Partido Socialista ainda precisa de se encontrar primeiro, ainda tem que fazer um caminho, e depois porque é importante que o país tenha estabilidade, e nomeadamente num momento em que percebemos que há muita instabilidade potencial aqui à volta. Tudo vindo dos Estados Unidos, daquele senhor chamado Trump, que é consoante o lado para que acorda, nós nunca sabemos bem o que é que vai acontecer, se é uma guerra longa, se é uma guerra curta, se vai fazer a paz, se vai fazer a guerra, enfim, e portanto, nesta altura aquilo que sabemos é que já começamos a pagar em parte essa instabilidade que vem dos Estados Unidos, e se calhar também, já agora, fazendo uma autocrítica, alguma incapacidade da Europa de se afirmar, mas aquilo que temos que sentir é que realmente vivemos tempos que poderão ser complicados e, portanto, era bom que o país estabilizasse um pouco. O Seguro dizia mesmo que há aqui uma oportunidade de ouro para a estabilidade. Sim, mas eu hoje, eu comecei por dizer isso, mas hoje não sou capaz de apostar isso. O nosso segundo tema hoje é Pedro Passos Coelho. E eu acho que Pedro Passos Coelho sabe mais algumas coisas do que nós. E, portanto, se Pedro Passos Coelho está a apostar, e eu depois desenvolverei este tema no momento certo, mas se Pedro Passos Coelho está a apostar que vai haver eleições rapidamente, então se calhar, sabendo ele mais algumas coisas que nós, acredito eu, infelizmente podemos não ter assim um caminho tão suave pela frente. Se calhar não temos um governo para 3 anos como era suposto. Mas podemos não ter eleições. Acho muito complicado. Eu sinceramente, nós tivemos um Presidente da República até ontem que gostava imenso de eleições. E eu acredito que, por reação, o novo Presidente da República evita ao máximo eleições. Ainda assim pode ser inevitável. Quer dizer, aquilo... Eu não queria entrar muito no tema, no segundo tema. Eu acho que falaremos mais de eleições legislativas quando estivermos a falar de Pedro Passos Coelho, mas pode ser inevitável termos que ir a eleições, porque, quer dizer, pode criar-se uma circunstância de tal forma grave que podem ser necessárias as eleições. E portanto, por muito que o novo Presidente da República não as deseje, por muito que todos nós, aqueles que pensamos um bocadinho sobre estas coisas, consideramos que se calhar já era a altura de facto de abrandarmos um bocadinho, permitir que os partidos se reorganizassem, que a nossa sociedade e a nossa economia estivessem preparados para enfrentar o que pode ou não vir a acontecer no futuro próximo. Por muito que todos tenhamos essa vontade, pode ser inevitável, e, portanto... Agora, o Seguro deixou alguns avisos ao Governo, não é? Aos partidos. Naturalmente, embora eu sinceramente estou com alguma curiosidade para perceber que tipo de presidente será António José Seguro. Para já, é
o político português que alguma vez teve mais votos numa eleição direta e, portanto, está absolutamente legitimado. Mas aquilo que eu achava de António José Seguro antes é aquilo que acho agora. António José Seguro é alguém a quem os portugueses deram um voto de confiança enormíssimo para ser Presidente da República, mas é alguém que tem os seus defeitos e as suas qualidades. E eu, sinceramente, acho que António José Seguro já está distanciado da vida pública há tanto tempo que nós temos até alguma dificuldade em nos lembrarmos de como era António José Seguro. E, portanto, nestas circunstâncias difíceis, em que o governo é minoritário, vamos não esquecer disso, em que a economia pode... Bom, é seguro que este ano já teremos déficit, no próximo ano também. Está previsto, não será nada de assustador, mas vem aí. Mas para juntar a esta festa da economia, sabemos que a nossa economia está assente quase 50% no turismo. E se é verdade que caírem bombas no Dubai ajuda o nosso turismo, por outro lado, se desencadear uma crise a nível mundial, se os preços dos voos se tornarem insustentáveis, se as pessoas começarem a ter medo de gastar dinheiro e não quiserem fazer férias, para o nosso país vai ser muito duro, vai ser muito grave, não é? Portanto, António José Seguro tem essa... Enfim, quem achar que o facto de ele ter tido uma votação tão expressiva como teve significará, e por outro lado também acrescentando essa sua vontade de não provocar eleições, significará que vamos ter uns próximos anos muito suaves. Não é de todo verdade. Sim. Eu acho que, e lá está, guardo para daqui um bocadinho para o segundo tema, mas eu acho que não é por acaso que Pedro Passos Coelho começa a falar no momento em que se sabe que investigações judiciais são reativadas em relação ao atual Primeiro-Ministro, em que ele perde, digamos assim, perde um recurso, ou nem o terá entregue a tempo, para não mostrar a sua lista de clientes. Portanto, aquilo que todos nós, com certeza, já tínhamos ouvido à boca pequena, nos chamados mentideiros, começa de facto a ver-se aqui alguma coisa, e é por isso que eu digo, pode haver necessidade de irmos para eleições, pode haver a necessidade de termos que rever toda a nossa economia, pode haver a necessidade de percebermos de onde é que vêm as receitas da nossa economia, e portanto António José Seguro tem uma missão muito mais espinhosa do que aquilo que à partida poderia parecer, ou deve estar preparado para ela. Eu espero que esteja, sinceramente acredito nas capacidades dele, embora lá está. Eu sinceramente já não me lembro do António José Seguro, voltei a vê-lo agora na campanha eleitoral, ele disse-nos algumas coisas muito interessantes, manifestou-se ou afirmou-se como o candidato moderado do centro, mas digamos assim, os trabalhos começam agora, não é? Agora é que vai ser. Albano, vão ser os próximos anos mais tranquilos a nível de eleições? Bem, eu, em primeiro lugar, boa noite ao Marcos e ao Rodrigo e ao Alberto e a todos quantos nos veem e ouvem. Eu, sinceramente, acho que a instabilidade política em Portugal acompanha um bocadinho, ou está a começar a acompanhar um bocadinho, aquilo que se vai vivenciando lá por fora. Ou seja, nós vivemos um mundo cada vez mais instável, quer dizer, é impossível prever o que possa aí vir, com agendas que não são percepcionadas pela maioria de nós, ou seja, ninguém consegue perceber muito bem qual é a agenda neste momento dos Estados Unidos e Israel, qual é a verdadeira intenção. Até acho que têm os dois países intenções diferentes na mesma invasão. Acho que é legítimo pensar algo assim. Quem vai acompanhando um bocadinho a política internacional consegue perceber que podem estar dois países irmãos, digamos assim, na mesma invasão, mas com objetivos claramente diferentes uns e outros. Não conseguimos prever quais são as reais consequências que isto possa ter em Portugal. Eu hoje vi alguém muito otimista a dizer: pois, mas a nossa energia não depende do Estreito de Hormuz. A nossa energia depende de tudo. Quer dizer, a elétrica se calhar não, mas toda. Não é por acaso que ontem o Sr. Putin já nos vinha dizer: amigos, Europa, eu estou disponível para vos vender. Querem comprar? Eu tenho. Portanto, nós, os países europeus e países como o nosso, têm essa grande fragilidade, porque nós não temos uma riqueza natural energética que nos permita ser autossustentáveis. Portanto, essa fatura nós vamos ter que apagar. Ora, ao pagarmos essa fatura, é normal que, e eu introduzo este tema assim,
ao pagarmos essa fatura, é também normal que as pessoas não vão culpar só o Sr. Trump ou o Netanyahu ou o Ayatollah do Irão. As pessoas vão começar a perceber ou a tentar encontrar culpados dentro de portas. A primeira reação do eleitor português não é culpar o Trump ou o Netanyahu ou o Khamenei filho, que há durar pouco tempo, como se diz, não é? Já disseram que ele era o alvo assim que foi eleito. Ontem, pelos vistos, já houve um ataque em que ele ficou ferido. As pessoas aqui. Eu, se fosse uma companhia de seguros, não lhe fazia um seguro. Eu, por acaso, ontem fiz uma aposta com um amigo que ele iria durar 5 dias. Já vai no segundo, acho eu, ou terceiro. Portanto, isto para dizer o quê? Dentro de portas, as pessoas vão culpar quem está mais perto. Quem está mais perto. E a situação política do governo em Portugal não é propriamente a melhor, ao contrário daquilo que se possa vender e que se possa pensar. Eu acho que a grande sorte que ainda vai tendo o Luís Montenegro, com tudo aquilo que se adivinha que vai acontecer, é de facto uma liderança muito fraca ainda do Partido Socialista. Ou seja, a sorte que ele ainda vai tendo a ter José Luís Carneiro como principal opositor. Isto porquê? E a leitura, e depois vamos analisar isto mais à frente no outro tema, mas a leitura que António José Seguro faz é quase um aviso à navegação, sabendo que isso não vai ser possível de cumprir. Ou pelo menos que será difícil. Ou pelo menos que tem medo que isso aconteça. Ele vai dizer, eu quero que... E bem, porque eu acho que António José Seguro vai ser um bom Presidente da República. Eu tenho essa convicção. Sim, não há motivos para ser mau. Não, tenho essa convicção. Porque uma coisa foi aquilo que nós vimos de António José Seguro enquanto líder de um partido político como candidato putativo a Primeiro-Ministro. Outra coisa é uma figura institucional diferente, como é o cargo de Presidente da República. Toda a gente se lembra, agora é muito bonito bater palmas a Marcelo, mas toda a gente se lembra do péssimo líder do PSD, que foi Marcelo Rebelo de Sousa. Sim. Um líder, Há quem diga que também foi um péssimo Presidente da República. Sim, em muitas coisas foi mau, mas foi bom mas noutras. foi muito melhor. Teve um estilo. Sim, mas foi muito melhor Presidente da República do que foi. Eu sou sou suspeito de falar, porque das 2 vezes que ele foi candidato eu apoiei o Marcelo, mas de facto o segundo mandato. Pronto, mas acho que estávamos todos um bocadinho cansados. Mas sim. Eu acho que ele não foi um mau Presidente da República, não se pode dizer isso. Não, mau não foi. foi. Decisões altamente contestáveis, como sim, sem dúvida. a questão de dar permanentemente a provocar eleições, mas de facto, em bom da verdade, também não era ele que as provocava. Havia sempre alguma circunstância. Sim, mas sem dúvida que foi melhor Presidente da República do que foi líder do PSD. Sim. Não tenho dúvidas absolutamente Isso nenhumas, não é? também, isso é verdade. E António José Seguro pode não ter sido o líder mais efusivo do Partido Socialista, porque também não o foi, por isso é que foi substituído quando teve que ser, mas ao mesmo tempo foi alguém que, nesta sua postura institucional, presidencial, mesmo até como candidato, foi alguém que me surpreendeu pela positiva e que caiu muito bem, como se costuma dizer, junto dos portugueses, e por isso é que teve a votação expressiva que teve. Agora, que irá ter um mandato com dificuldades, vai com mais dificuldades ainda do que Marcelo Rebelo de Sousa, porque os atores políticos mudaram. Se nós nos recordarmos da primeira eleição, e estamos a comparar primeiras eleições de Marcelo Rebelo de Sousa com a primeira eleição de António José Seguro, quer dizer, a matriz ideológica em Portugal está muito diferente daquela que existia nessa altura, não é? Aliás, até é um bocadinho a matriz ideológica está mais à direita atualmente e elegemos um Presidente de esquerda. Que não é. Que não é de centro, sim. Sim, mas para dizer até mais, eu até acho que a matriz ideológica não mudou das pessoas. As pessoas não mudaram a sua ideologia, não foi isso que aconteceu. Aconteceu foi os votos serem concentrados em forças partidárias diferentes, fruto de governações e de mandatos anteriores em que as pessoas não tem só a ver com isso. Sabes com o que é que tem a ver também? É com novas gerações a chegar às eleições e a serem votantes e muitos dos antigos a deixarem de ser eleitores. Olha que infelizmente acontece. Isto é a esperança que o Chega tem, que as novas gerações sejam mais afetadas. Mas não tenhas dúvida que o perfil do votante não se alterou assim tanto. Os jovens continuam a votar pouco. Desculpa. Sim, eu penso que se pode dar aqui atenção. Obviamente que só os números é que nos podem descansar ou inquietar em eleições futuras. Quer dizer, nós não temos nenhuma varinha mágica que nos permita perceber o que é que o Chega vai ser nas próximas eleições ou daqui por 10 ou 20 anos. Mas pode, de facto, ser um partido com um crescimento muito sustentado e chegar à governação, como pode ser o efeito PCP em 1977 e 1977. Ou PRD. Ou o Bloco de Esquerda. Ou o Bloco de Esquerda. Portanto, pode acontecer esse efeito. Aquilo que eu sei é que os atores políticos são diferentes.
daqueles que eram com Marcelo Rebelo de Sousa. E há aqui muitos fatores adicionais, que é, nós temos, se forem verificar isto, nós temos permanentemente, desde a saída de Pedro Passos Coelho, e agora não estou a versar diretamente António Costa, mas o governo de António Costa, o chefe de gabinete de António Costa, foi alvo de uma investigação judicial. Temos Luís Montenegro, que também está sob escrutínio da Justiça. Ou seja, nós estamos permanentemente com um peso do Ministério Público. E é preciso perceber-se isto. Há um peso e um olho atento. O olho atento a ser muito simpático. Há um peso do Ministério Público sobre a política em Portugal que é de facto aquilo que tem provocado eleições. Em boa parte, sim. Em grande parte. E permite-me até dizer, e uma parte do crescimento chega. E uma parte do crescimento chega. E muitas vezes até, repare-se nisto, eu também gosto de recordar isto, apesar de ser algo que beneficiou o meu partido, nós tivemos a queda de um governo. A queda de um governo por causa de uma investigação que já se provou... Desculpa interromper-te, uma queda de um governo de maioria absoluta. De maioria absoluta, correto, por obra e graça do Ministério, neste caso, da Justiça, não é? Sim, sim. Porque se entendeu que o Primeiro-Ministro era versado numa investigação onde depois se veio a perceber que afinal não tinha nada a ver com aquilo, mas ele, António Costa, não tinha nada a ver com aquilo, mas originou a queda de um governo. Ou seja, com este... Aí tu tens aqueles 75.800 euros que dariam para cair o governo na mesma. Estou convencido disso. Sim, mas embora, chefe de gabinete. O chefe de facto gabinete. é que o chefe de gabinete tinha 75.800 euros e ainda não foi preso. E vamos lá ver, isso Está seria bem, flagrante. mas- Partindo do princípio que Mas aconteceu essa algo grave, aconteceu. Essa aconteceu Não, e foi não. apanhado. Agora, de onde vem o dinheiro também não estou Era a o que dizer eu de tinha a onde vem. dizer. Estava lá o dinheiro. Mas se tivesse sido alguma coisa grave, aquilo era um flagrante. Desculpem, apanharam o sabem dinheiro no que eu gabinete. nestas A verdade é que ele coisas- continua a cavar. mas eu Não, nestas mas coisas sou muito- estou a dizer que seria para o António Costa, depois daquilo, um bocadinho insustentável, a ter o chefe de gabinete dele na residência oficial do Primeiro-Ministro com Mas por aquele ser- dinheiro. Era um bocadinho mas o que estou a dizer é, complicado. para Se ser ele o não chefe- tivesse sido envolvido, ficava lá. Se ele não tivesse sido envolvido, Sim, o havia... chefe de gabinete saía. Claro. Bem, eu tenho fundadas suspeitas que seja assim, até porque eu acho que ele quis sair porque queria estar Mas no podia ser, lugar onde está Alberto, hoje. Mas a questão, E, portanto, mas Nunca, quem... nunca saberemos. Mas o facto, uma coisa era ele fazer como fez o Durão Barroso. Eu saio para. Outra coisa é. Mas ele não ia fazer isso, portanto ele tinha que arranjar Mas uma também, mas, forma de Alberto, sair. mas a pior forma que ele tinha de sair era ser envolvido numa investigação. Assim foi lindo. Esta forma de sair foi Esta terrível. Foi horrível. Aliás, ele continua sob investigação. Periodicamente vai perguntar ao Ministério Público, afinal, Ele- ouçam-me, o que é que eu E estou teve acusado? até, gosta ou não se gosta, António Costa, o que é certo é que ele teve a solidariedade, repare-se bem, dos parceiros europeus que o escolheram na mesma depois desta E bem, investigação. houve uma coisa, eu não estou a defender minimamente Mas- aquilo que foi feito. não, Estou mas- a dizer mas é que podia houve ter outros, corrido- mas outros podia ter fundamentos. corrido muito mal. E o que é certo é que Sem dúvida, isso sem estamos dúvida. a falar da vida de uma pessoa que é Primeiro-Ministro, estamos a falar de um governo do país, em que depois a Procuradoria-Geral da República se limita a 2 linhas no final, só a dizer que afinal o Primeiro-Ministro não tinha envolvimento direto. Ou qualquer coisa assim similar, já não me lembro o que é que foi, sinceramente, mas que o afastava dos atos do seu chefe de gabinete. Não é agora, por causa do chefe de gabinete ter uma fundada suspeita de um crime qualquer, seja ele corrupto, seja o que for, que o Primeiro-Ministro tem que ser afetado. Eu sou muito contra o efeito aquele efeito incêndio, não é? Que se costuma dizer, que é começa a arder, vai arder tudo e vamos ter que deixar arder tudo, vai tudo embora. Quer dizer, sim. o facto de se apanhar um chefe de gabinete com 70.000 euros que não estão justificados, agora faz cair um governo. Isto é perigoso. Isto é muito perigoso. Já falamos disso aqui várias Sim, vezes. sim. E o que acontece? Repara uma que- coisa, eu não disse que faria cair. Estou a dizer que não sei se o António Costa não teria também tido, Se com, calhar, com aquela Alberto, envolvência, eu não me Com Se maioria calhar- absoluta. Com maioria Não, absoluta. ele até podia dizer assim, até me dá jeito que vou-me embora para a Europa. Claro, Isso pode ser claro, um raciocínio válido, mas a questão é que nunca lhe daria era jeito de ser desta forma. Claro. Porque fica no fundo ali condicionado e a imagem pública dele ferida, não é? E teve a sorte dos parceiros europeus, no fundo, tiveram-se a marimbar para aquilo que a Justiça estava a suspeitar, porque esta é a verdade, e mantiveram-no à frente do Conselho Europeu. Ou puseram-no à frente do Conselho Europeu. Isto para dizer o quê? António José Seguro tem esta dualidade de forças que vai ter que gerir. Tem forças, eu vou-lhe chamar assim, tem forças revolucionárias dentro da Assembleia da República que têm muito peso e que criam, bem ou mal, instabilidade política, como é lógico, porque estão a exercer os seus direitos e, portanto, têm que a criar. Tem um governo minoritário que tem ministros com muitas fragilidades.
Muitas Um governo fragilidades. minoritário que às vezes parece que ainda não percebeu que é minoritário. Que é outra coisa interessante. Mas com muitas Passo fragilidades. Escolha quer às dizer, vezes comporta-se como se... Passo Escolha, peço desculpa. Montenegro comporta-se como se tivesse uma maioria absoluta. Sim, quer dizer, mas Parece depois fazer tudo aquilo há que dossiês deve que são muito frágeis. A Ministra da Saúde é um exemplo claro e típico. Quer dizer, Para-raios, não é? É um exemplo de estudo. Para-raios. Um caso de estudo. Aquela senhora não conseguiu manter-se no cargo. É um caso de estudo. É o para-raios. É um caso de estudo. Se falam mal dela, não falam mal do mundo. Não, é um caso de estudo. Quer dizer, é como tu dizes, é um para-raios. Não se consegue perceber em governo nenhum esta senhora conseguiria aguentar-se da maneira como se tem a aguentar. Que o Trump pareceria bem. Ela, se estivesse no governo do Trump, parecia uma grande ministra. Estou a brincar. O Trump faz as coisas direitas nesse aspecto. Ele chegava ali e dizia é melhor, ponto. E os jornalistas que fossem lá fazer as perguntas é só para lhe perguntar se era mesmo melhor. Amazing. Portanto, isso aí é outro estilo e é outra coisa, como eu costumo dizer. E depois nós tivemos a pobre da Ministra da Administração Interna que cai. Eu digo a pobre porque, coitada, acho sinceramente, com o respeito que tenho pela senhora, nem ela sabe como é que foi ali parar. E agora vamos ter, isto é tudo muito giro, acabaram as cheias e a neve e os limpa-neves, isso tudo. Mais 2 mesitos temos incêndios. 3. Certo? Portanto, vem uma época muito complicada. Estas chuvas vão trazer coisas muito complicadas ao nível da vegetação. Nós continuamos, e eu estou curiosíssimo, volto a dizer, para ver a postura deste atual Ministro da Administração Interna, que é supostamente o Golden Boy escolhido, toda a gente o acha. O Pedro Passos o Coelho não melhor. acha. Eu também não. Mas, portanto, que será o Golden Boy da política portuguesa atualmente. Estou curioso para ver qual é o plano que ele vai ter para os incêndios e para vir o comandante, só a título, para vir o comandante de Odivelas chegar aqui a Sabrosa e ser, comandar ser o investido comandante. para comandar ali, o que está a ele, o homem no terreno. Portanto, tudo isto acho que está muito mal. Estou curioso para ver e se as coisas resultarem, sou o primeiro a estar aqui para dar os parabéns, mas no meio disto tudo o Presidente da República vai ter que ser de facto o equilíbrio desta história toda e não vai ser fácil, porque recapitulando 3 forças, portanto temos forças políticas com muita força dentro da Assembleia da República e um governo minoritário, temos ministros com muitas fragilidades a exercerem funções num governo minoritário, temos um Partido Socialista que mais tarde ou mais cedo se vai reencontrar e vai eleger uma nova liderança para disputar eleições. Temos um ex-primeiro-ministro, que já vamos falar disso a seguir, a dizer Cheio de vontade. olá, Ou tudo não. bem? E temos a crise internacional que toda a gente sabe que vai afetar Portugal. E temos ainda o peso da justiça a olhar para tudo o que é político para ver se consegue encontrar alguma vírgula onde se possa pegar. Portanto, desejo que seja um bom mandato. Eu penso que ele vai ser um bom presidente, mas não vai ter uma tarefa fácil. Muito bem. Alberto. Então, boa noite a todos. Não vou dizer cada um de vocês, porque senão também de todas as vezes é igual. Marcos, obrigado por estares connosco. É a segunda vez, não é? É verdade, e com muito gosto. E fazes o trabalho muito bem. Eu gostava, antes de mais nada, de pegar em 2 coisas que cada um de vocês disse. Vou começar pelo Albano, que está mais fresca, em que falou que não desconhecemos aquilo que o Chega irá ser. Pode ser um bloco de esquerda, não é? Que subiu muito e depois desceu. Pode ser um PRD, exatamente. Até pode ser um PSF ou um PASOK. O Partido Socialista, nós também não sabemos o que é que vai acontecer. O Partido Socialista francês, neste momento, tem menos de 5% dos votos, muito menos de 5% dos votos. O PASOK, não sei se ainda existe na Grécia. O Partido Socialista grego, não sei se ainda existe. Mas não sei mesmo, já não ouvimos falar dele há muito tempo. Portanto, claro, evidente, nós não sabemos o que é que vai ser o futuro e, portanto, pode. Já sabemos que temos 3 blocos muito equiparados. Neste momento, PSD hoje vale o que vale. Tu falaste nisso, é bom termos ali os 3 blocos, quer dizer, para mim é bom, para ti se calhar é menos bom, gostavas só que fossem 2, mas vale o que vale, quer dizer, uma sondagem e um painel, conforme está estruturado, a meio de uma legislatura, quando não acontece nada, nós não estamos a analisar. É uma fotografia. Mas é uma fotografia, quer dizer, a campanha eleitoral determina isto. Eu, sinceramente, não estou a ver o José Luís Carneiro a ser um bom candidato a primeiro-ministro e fazer uma boa campanha que permita, de facto... Não tem hipótese nenhuma. Acho que não. E, portanto, é uma fotografia, se calhar nesta altura mesmo PS, PSD e Chega, sem olhar muito aos líderes, porque acho que se fôssemos para eleições, acho que o José Luís Carneiro O facto de não termos eleições no horizonte pode levar a que a nossa consciência coletiva, a nossa mentalidade coletiva tenha ido por este caminho de valem todos a mesma coisa, não me apetece pensar muito nisso.
e, portanto, deu um resultado muito equiparado. Pronto, Mas, e depois, vai ao encontro daquilo depois- que vinha sendo... sim, e depois ia pegar nisto para pegar naquilo que tu disseste. Tu falaste do Trump, da instabilidade, que é sempre o mesmo Trump. É um país. Estamos num mundo onde, de facto, o grande instabilizador é o Trump, porque, por exemplo, o Putin não é nada instável. menino. O Kim Jong-un, aliás, o Irão, o próprio Irão não estabiliza nada. O facto de quererem ter uma arma nuclear e depois Até agora espalharem não pelo Hezbollah, estabiliza. pelo Hamas e pelos Houthis também. Alberto, eu Parece-me compreendo que a não tua... estabiliza nada. Alberto, eu compreendo a tua necessidade de defender o Trump. Atenção, mas eu não de estou a facto- defender o Trump, porque eu mas não de gosto, facto, eu não gosto hoje sinceramente é maior- do Trump. Ah, Eu não, mas eu até gosto. Não, é o maior instabilizador do mundo. Eu tenho Hoje razão. é o Tu Trump. repara uma coisa, eu não- Incomparável com qualquer... não Repara, mesmo, gosto deixa-me do só dizer Trump. assim, mesmo o Putin, que é um perigo enorme para a Europa, está à nossa porta e nós temos Mas não é que ter medo. instável. Não. Isso não. Isso não. É Como a sempre gente um sabe filho que da não mãe. tem. É sempre um filho da mãe. não é? Ninguém ficou surpreendido. Toda a gente Alguém sabe. ficou surpreendido com Sim, aquilo que é aconteceu na Ucrânia. Lamentamos todos muito, pagamos esse preço também, mas é aquilo. Toda a gente sabe Rodrigo, que é. mas eu pergunto uma coisa. O Trump, repara uma coisa, o Trump... És contra esta intervenção, completamente contra. É porque eu estou. E contra o envolvimento de Portugal por causa da base das lajes. Porque não me pareceu que o PS Duas e o coisas José são- Luís Carneiro fosse assim tão contra. Ele teve que dizer ali umas coisas meias. Não tem como contrariar. Não Ele é? foi Ministro da Tu- Administração tu tens Interna, o- sabe o é o- suficiente para saber Tu tens como o Sanchez, esse sim, está contra, mas por visto já abriu Esse- outra esse vez. está em modo de Se- se- sobrevivência. Esse está em modo de sobrevivência. Não. Não, mas se me fazes a pergunta, eu sou radicalmente contra qualquer intervenção de um país noutro país para Mesmo impor- nesta para impor circunstância. a sua vontade. E já agora deixa-me dizer o seguinte. Bom, a história da bomba atómica do Irão tem décadas. Há décadas que o Irão tem... Mas agora estão muito próximas. Mas estão eu- muito próximos mas- de a conseguir. Mas a pergunta, entrando agora no argumentário, a pergunta que eu faço é, e assim, vão entrar por Israel dentro? É que eles têm bombas atómicas também, Israel? Tá bem, mas houve uma coisa, eu não tenho problema nenhum que França tenha bombas atómicas, porque é um Essa dualidade e de também não critérios- tenho com a Rússia, porque me mostraram sempre. Mas, olha, Essa por exemplo, dualidade de critérios- tenho com a Coreia do Norte. O gajo é um Então vamos a seguir para a Coreia do Norte? É ou vais? Não vais claro, porque eles têm com que se claro proteger, que não como é vai. evidente. Portanto, Agora, tu se a queres tua mais pergunta- queres mais o Irão, Não. mas o Irão tem aqueles proxies que aquilo são tudo organizações terroristas. E o objetivo do Irão, tenho a certeza absoluta, é armar os proxies com estas bombas atómicas. Se tu Pá, me por amor- perguntas, se tu me perguntas, aliás, ponho-me no lugar do outro. Nós vivemos durante 40 anos num regime ditatorial aqui em Portugal, opressor. Eu não acharia correto que os Estados Unidos estivessem desatados a bombardear as nossas instalações militares porque o Salazar e mais tarde o Marcelo, enfim, impunham em Portugal aquele... Mas nós sabemos todos que, por exemplo, houve interferência dos Estados Unidos, nomeadamente da CIA, armando gente para que nós conseguíssemos chegar onde chegamos. E, portanto, a CIA, que é perfeita nisso, há décadas que nós sabemos isso, e em muitos lugares, nomeadamente na América do Sul, fizeram isso muito bem. Se os Estados Unidos ajudassem a que os iranianos... Ou seja, hipocrisia sim, realpolitik não. Não. Que os iranianos encontrassem o seu caminho. Porque, atenção, o modelo americano não é aplicável em todo o lado. Ninguém se convença disso. Sim. Em termos de portanto, democracia, claro que não. claro. O modelo ocidental Pior se que calhar não se isso. pode Pior que aplicar, isso. mas- E se tu me perguntas, és liminarmente contra esta intervenção? Sou quando ouço o Sr. Trump agora a dizer o seguinte: desde que façamos um bom negócio, e a palavra é uma tradução literal, para os americanos, sim, Mas pode ficar o mesmo negócio, regime. O negócio pode não ser um negócio. Aliás, nós temos um exemplo muito recente. O business, fazer um good business, um win Não, um good deal. Não, repara, good deal temos- é um bom acordo. O deal também tem o acordo, não é um só. exemplo muito recente que nos mostra exatamente como é que funciona a mentalidade daquele senhor, Da Venezuela. que é na Venezuela, em que ele diz: o regime, deixem estar, o regime é opressivo, mata gente, tá bem, prende- tá bem. Não, Não, nenhum, deixem não, estar. não. Petróleo. Oh. Agora no petróleo Rodrigo, mando eu. Rodrigo. Vamos cá, Cuba. Não Mando é, eu. não é assim. Tudo tem contextos e tudo tem história que está para trás. O facto de estar o atual regime não significa. O atual regime não. As pessoas que estavam no regime anterior não significa que não tenha havido abertura do regime, porque tudo que era presos políticos foram libertados até agora. E portanto, para já, tu Dá-lhes tiraste tempo. lá um indivíduo que era um ícone mês de da esquerda, eu novembro- sei. O Maduro é muito adorado o pela mês de- esquerda, mas aquilo que se fez foi O tirar mês de lá de o Maduro novembro- e as coisas estão o mês de melhores novembro na- será na Venezuela. o mês de novembro será determinante para nós percebermos isso tudo. E aquilo que eu te Ai, digo é o ainda seguinte, estamos tão longe. não, mas será, aliás, Eu hoje estou estás a falar das eleições não sei quem é americanas. que dizia, As era um midterm. comentador português,
e que disse o número de dias que faltavam até aos midterms nos Estados Unidos. Eu achei aquilo delicioso. Ele disse exatamente o número de dias. Ou seja, a malta de facto está a contar. Está à espera que o Trump deixe de ter o suporte que tem. Portanto, eu sou contra o que aconteceu no Irão. Claro que sim. E sou contra aquilo que aconteceu no Irão. Porquê? Não tem consequência. E tu és contra o que aconteceu no Irão? Eu não, Eu não. gostava da tua Não opinião. tem consequência. Repara, nós neste momento temos um problema grave de energia. Temos uma série de países ali à volta que estão metidos num sarilho. Temos... Mas o regime iraniano continua. Mas então tu acreditas que um regime como o iraniano, se tivesse a bomba atómica, nós não íamos ter um problema grave em termos de energia? É que a partir daí, eles quando quisessem fechavam os Estreitos de Hormuz e ninguém lhes fazia nada. Aquilo que aconteceria se o Irão tivesse uma bomba atómica, eu não estou a defender que o Irão devia ter Não era bomba uma, que eles não atómica, queriam só uma, eles queriam 15, muitas. 20, não interessa. 90, é exatamente se calhar, a mesma coisa que foi feito durante a Guerra Fria e que nos trouxe aos dias de hoje, que é, tu tens, eu também tenho. Não. portanto, ninguém se mete. Mas isso é verdade para determinados países e até pode ser verdade, por exemplo, para a Coreia do Norte. Eu acredito que a Coreia do Norte queira para uma questão de defesa. O Irão não. O Irão tem inscrito na sua Constituição a destruição do Estado de Israel. E a destruição dos judeus. Os judeus não têm, para o Irão, os judeus não têm direito a Mas, viver, efetivamente, nem têm aquilo direito que a tu ter um vês- Estado. Mas efetivamente aquilo que tu vês é que os israelitas fazem exatamente a mesma coisa, por exemplo, em Gaza, e têm exatamente o mesmo pensamento em relação Não. ao Irão. Não. É exatamente Não é a mesma nada, coisa. não é nada. Eles Eu sei que vocês- arrasaram Gaza. Sim, Eles arrasaram Gaza depois, e mais depois uma de vez- andarem 50 E mais anos uma a vez, levar cos de Gaza e a levarem temos levar o com genro, rockets. temos Com o rockets. genro do senhor Com Presidente dos rockets. Estados Unidos a apresentar projetos imobiliários para Gaza. Portanto, Opa, não e aquilo brinquemos. até fica Não giro, brinquemos. atenção, esta fica Não brinquemos. A questão é esta. Eu sou liminarmente contra. Eu acho que os países devem, dentro das suas fronteiras, devem ter autodeterminação para encontrarem E o seu matar próprio modelo. quem quiserem, 50 mil em janeiro, em 2 dias, na rua. Não, Acho eu- perfeitamente possível. Acho Tu, saudável. ouve, até. tu estás a usar o tipo de argumentário que usou Chega, mas estás a falar com uma Não pessoa intransigente. não estou a usar o Deixa-me tipo de dizer-te argumentário que eu não usou defendo Chega. o Não regime estou, não estou. iraniano. Eu não defendo o regime dos ayatollahs. Mas defendes que se possa defendo entrar lá. que o Irão tem o direito da sua autodeterminação. Os iranianos devem fazer o seu percurso. E acrescento, e os Estados Unidos não têm o direito de lá entrar. Em circunstância nenhuma, nem que o Conselho de Segurança da ONU dissesse pode, não tem o direito. E porquê é que tu dizes que não tem o direito? Porque É o Irão por causa é dos iranianos. da lei internacional, Não, mas não, não é. não. Não é. E, olha, eu fiz uma publicação sobre isso. É por causa, não sei se tiveste é por causa dos a oportunidade de ler. iranianos. Em que- Da em mesma que forma foi- que eu em não que foi investigado admitiria, profundamente. lá está, que os Estados Unidos entrassem. Não é? Não, os iranianos Não tem terão que fazer o seu caminho autodeterminação, e é o que eu te digo. não podem votar. Se tu me dissesse, mas é que não, a se lei tu me dissesse, internacional- Não a podem lei fazer uma votação internacional- e dizer, sai de lá o Khamenei. Mas repara uma se coisa, tu a me lei dissesse, os internacional- Estados Unidos ajudarão a resistência iraniana, que existe e tem sido ativa, gente muitíssimo corajosa, muitos têm morrido, têm sido presos, a ajudar a resistência a resistir e a conseguir mudar o regime. Mais tarde ou mais cedo as coisas Mas acontecem. essa também não é a intenção dos Estados Unidos. A questão é Possivelmente essa. não, A possivelmente hipocrisia não. Eu não estou- é essa. Isso também. Não, mas A hipocrisia eu começo a é ver essa. toda uma. Se há homem que não tem sido, que tem sido muito direto em muitas coisas, basta ler um bocadinho. Nós podemos não saber qual é que é a real intenção dele, mas ele de vez em quando vai deixando no ar. Ele, quando fala na questão da Venezuela e diz o Prémio Nobel da Paz não serve porque as bases não dão, não chega, mas entretanto esta Presidente já falou comigo, nós sabemos que há sempre, mas isto não é só com Donald Trump, isto aconteceu em todas as administrações americanas. Republicanas Isto ou vem democratas. o claro, americano evidente. sempre teve um objetivo que era o objetivo do negócio e o objetivo do dinheiro. Foi assim que entraram em África, foi assim que entraram no Médio Oriente, é assim que continuam a ter É o parceiros de dinheiro, Mas negócio. eu não É o gostava dinheiro do que- imperialismo não, português, como não gosto do imperialismo Ora americano. bem, E olha, e eu apesar de tudo percebo. admiro, por exemplo, a China, Mas que não toma. Quer dizer, a China tem ali Taiwan à volta, se espirrasse Taiwan desaparecia. Sim, mas Não entra. Não entra porque tem outras não, condicionantes. mas o que eu quero assim dizer que- é só é assim isto. que posso entrar, entra. Eu percebo muito melhor os objetivos, e sei que muita gente pode ficar com isto, ficar chocada com isto, percebo muito melhor o objetivo israelita na invasão do Irão do que percebo o Claro, faz objetivo todo americano. sentido, compreendo. Eu percebo que É uma questão Israel... regional, é uma questão regional. Tem que quer e dominar eu percebi regionalmente. isso quando lá claro. estive. Eu percebo que Israel viva ali, está ali no meio É uma questão vital para eles. Pronto, agora, É os existencial. americanos que tenham o mesmo objetivo de Israel não têm. Sinceramente acho que não. Mas também em relação a Israel, deixa-me dizer o seguinte: é giro para quem tiver curiosidade de perceber a história de Israel. Ver, por exemplo, quando é que nasceu o Estado de Israel. É uma construção a seguir à Segunda Guerra Mundial.
E, portanto, o Estado de Israel, que hoje É tem... aqui que começa a nossa divergência. Não. Isto é um digo já que facto. não. Isto é um facto. Não estou... O facto. Isto é um facto. A determinada altura, aquela Estás a parte... falar de 1948, aquela questão. Aquela A parte determinada que também não altura, era, os ingleses também não era de começa aí, ninguém. mas a história- Também não era de certo. ninguém. Certo, Eram certo. colónias, Mas não é? Eram Mas isto colónias. para A dizer o história seguinte, de Israel não começa aí. não, A questão de Israel começa antes de Cristo. A não é? história- a história do Estado de Israel começa aí. Do Estado como nós temos hoje, com este governo Soberania. terrível, Estado de Israel. Sim. começa assim. E que entra num terrível... Bandeira azul e branca. Isto para dizer o seguinte: quando nós falamos do contexto, da envolvência do Estado de Israel, que é difícil ir para Israel, bom, temos que perceber isto ao contrário. Israel foi-se lá meter. Israel nasceu. Desculpa. Existem. Foram lá metê-los. Estás a dizer que todos os Estados que se criaram depois de Israel não são legítimos? Mas A Bósnia, eu disse isso- Herzegovina, eu disse- Montenegro, Eu disse isso em etc. algum São. momento. Eu disse isso em... mas também Lá se está, for eu volto a dizer. Isso funciona para as redes sociais. Olhos nos olhos comigo não serve. É mas que eu não também disse eu, isso. também eu. É que eu não disse Não, isso. não, disseste, é bom sabermos a história de Israel, dá a ideia que estás a olha lá. desvalorizar o facto Não. Eu estou a dizer é o seguinte: o Estado de Israel, nós temos que olhar para o Estado de Israel como ele é. E este Estado de Israel, eu não estou a falar do Israel antigo, Bíblico. Israel bíblico, exatamente. Não estou a falar desse Israel. Estou a falar o Estado de Israel, liderado por Netanyahu, é um país que tem 70 anos. É um país que foi imaginado e desenvolvido ali. E atenção, não são, que eu... não são 70, são 80. Talvez. 70, 80 anos. Acho que foi. E que atenção, uma coisa, tem coisas extraordinárias. 46 Eu, ou 47, como portanto, alguém que estudou 79, agronomia, admiro imenso os kibbutz. Eu recordo-me de ter a ideia Aliás, romântica. aquilo a conquista é do a deserto. esquerda o mais possível. Os kibbutz é esquerda. Sim, mas no baseado seu baseado essencial no- são- É eram o comunas. país mais liberal daquela zona. Sim, eram Os mais comunas. liberais do mundo. Aliás, aquilo é uma democracia, em primeiro Não, lugar. isso é. E não tem nenhuma democracia ali à volta. E depois, em termos liberal ao máximo. É um dos países do mundo mais avançados em termos de direitos das mulheres, É. em termos de direitos dos homossexuais, verdade. tudo. Não, é um país- Aquilo é uma ilha. É um país no meio. avançado. É um país avançado. É óbvio que sim. É um país E com uma que tem um problema mentalidade essencial avançada. porque todos os vizinhos deles querem que Defende as eles maiores acabem. bandeiras da Eu- esquerda eu- e é eu o só país referi mais isso. atacado pela esquerda. Eu Sim. só referi o Estado de verdade. Israel e o contexto do Estado de Israel para dizer precisamente isso. O Estado de Israel tem um contexto complicadíssimo, mas, entre aspas, foram-se lá meter. Quer dizer, o Estado de Israel não existia como Estado, foi criado, e tudo bem, e foi muito à custa também daquilo que era o peso na consciência a seguir à Segunda Guerra Mundial e a necessidade de dar aos judeus, não aos israelitas, aos E a judeus, libertação Estado. da Alemanha. dar aos judeus um local. Israel, o nome de Israel vem do nome bíblico dos judeus. Sim, Não vamos- lógico. Mas, portanto, foi a eles- libertação da eles- Alemanha. Porque se o Hitler não tivesse feito o que fez aos judeus, hoje em dia a Alemanha não existia. Podem dizer o que quiserem. E se o Hitler, Não existia. não, e se o Explica, Hitler explica, tivesse, não e se o percebi. Hitler tivesse É chocante, mas é concluído, verdade. e se o Hitler tivesse concluído aquilo acho que que percebi ao queria, contrário. também não havia Israel. Eu acho que percebi ao contrário daquilo que tu disseste. O que é que tu Eu vou disseste? dizer, se o Hitler não tivesse feito o que fez, Sim. hoje em dia não existia a Alemanha. Isto é uma frase que pode chocar muita gente. Mas eu não estou Não estou a perceber o legitimar alcance. minimamente o que o Hitler fez. Sim, sim, Estou a sim, dizer, mas- se o Hitler não tivesse feito o que fez, se os judeus não tivessem saído em massa da Alemanha, Sim. hoje em dia não havia Alemanha. A Alemanha. Ah, como o que se estás a conhecia, dizer é que o que estás a aquela dizer questão, é que ele, aquela questão que ele falava, obviamente que ele transformou isto numa questão racial, não é? Portanto, o Hitler, quando se lê o Mein Kampf, e é uma leitura interessante, percebe-se que a determinada altura o Hitler fica louco, não é? A determinada altura ele atinge um patamar de loucura tão grande que passa a ser óbvio. uma questão racial. Mas havia um raciocínio no Hitler que estava correto. Que era, se eu deixo aqui um judeu, isto que hoje é meu, amanhã é dele. Não. E a Alemanha Sempre o problema é que a teve com os Alemanha judeus foi hoje esse. porque correram com os judeus. Ok. Porque se Eu não não tivessem consigo- corrido com os judeus... eu não consigo concordar contigo, Porque é um ponto uma questão de fundamental. princípio, Eu estou a dizer isto, uma questão de Mas é princípio. isso que está na base. Mas- Ele não está a dizer que base. concorda com Deixa-me isso. Ele está a dizer que é isso que está na base. deixa-me concluir. Eu que não tenho um grama de antissemitismo no meu corpo, aliás, eu não sei se conheço algum judeu. E, portanto, eu teria dificuldade em odiar judeus, não conheço nenhum. Não, mas fique atenção, claro. também há muita gente que não conhece nenhum muçulmano Eu detesto o e senhor que não Netanyahu. gosta deles. Não, mas isso é no teu partido, isso é outra conversa. O teu também. Então judeus é mato. Olha, Agora, judeus é mato. eu- É mato. judeus, Eu, judeus, sinceramente, como eu vos digo, Nós sinceramente, podemos acho, dizer Há muçulmanos. antissemitismo no Partido Socialista. acho que não conheço nenhum judeu e, portanto, é impossível para mim ser antissemita, porque nunca nenhum me fez Mas mal. há muitos. Mas esta há semana dei muitos. por mim com um raciocínio interessante e não concordando contigo. Dizer o seguinte: olhemos para as últimas centenas de anos da história da Europa. Vamos só. E a Segunda Guerra Mundial, a tal que foi há 70, 80 anos,
foi só o último capítulo da perseguição aos judeus. Nós andámos Sim, para sim, trás, sim. permanentemente, Sempre. os Olha, Estados, Portugal, por razões económicas, muitas vezes, com os sefarditas, não é? França, Que foram perseguidos. Sim. por razões muitas vezes económicas, o domínio da economia por parte da comunidade judaica, Que gera inveja. muitas vezes os reis, a determinada altura, deviam tanto dinheiro que era preferível fazer uma perseguição aos judeus que assim já não tinham que pagar, ficava mais barato. Mas de facto, ao longo de centenas de anos, os judeus foram perseguidos e quer dizer, uma pessoa de repente pode pensar: será que a culpa é sempre dos agressores? Eventualmente também haverá alguma. Mas tu acabaste de ser. Tem tudo a ver com a parte económica, obviamente. Agora, quando nós colocamos em questão. E cultural. Quando nós colocamos em questão, será sempre culpa dos agressores? Não será culpa dos judeus? Sabes porquê? São umas raízes complicadas. Não, é que agora levo-te à segunda parte deste raciocínio, que é: eu olhando para aquilo que tem sido a atitude do Estado de Israel, nomeadamente nestes últimos tempos, que não é destes últimos tempos, em bom da verdade, já tem décadas, mas que se tornou muito, muito manifesto agora com este governo de Netanyahu, de facto percebes que não há anjos, não há virgens. Todos nós, tenho a certeza, crescemos, nomeadamente a estudar história, o estudante de história, crescemos com um sentimento, lá está, de algum peso de consciência em relação aos judeus, que foram tão 6 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, Sim, claro. a perseguição, e então quando depois começávamos a estudar a história de Portugal, percebemos também a expulsão dos judeus cá, o confisco dos bens dele e tal. E, portanto, nós crescemos a considerar, e eu continuo a dizer judeus e não israelitas, porque não estou a falar dos israelitas, são os naturais do país naturais ou cidadãos que 20% do país dos israelitas são muçulmanos. Agora, É preciso que eu falo dos judeus. Não há judeus nos países muçulmanos, Mas há há 20% dos judeus de que aquilo que muçulmanos eles têm em em comum é, Israel. de facto, aquela religião. Religião e uma cultura muito forte. E lá está, e uma tendência muito grande para a economia, para a É isso. Percebes agora o sentido da minha frase? Se Hitler não tivesse feito o que fez, hoje em dia provavelmente não existia a Alemanha, e ponho isto entre aspas, obviamente. Porquê? Porque os judeus economicamente Sem dúvida. Pelo menos tinham boas bases. Tinham boas bases para isso. Mas para chegar onde eu queria chegar, de facto, hoje percebemos que os israelitas não são coitadinhos. Não, mas os judeus não são coitadinhos, desgraçados. Não Tu, são. se fosses judeu, tivesses sofrido as perseguições que eles sofreram ao longo, se tivesse concentração na Rússia, não era muito pior. Se os alemães e o Hitler meteu-os em campos de concentração, e na Rússia também foram altamente perseguidos pelo Quer dizer, cá em Portugal já foi há umas centenas de anos. Se calhar, eu não sei se conhece isso, mas eles têm um conselho que se chama o Conselho dos 10, acho que é o Conselho dos 10, em que analisam todas as circunstâncias e se os 9 primeiros concordarem, o 10º obrigatoriamente tem que discordar e tem que arranjar estratagemas para se proteger de uma ameaça que até pode ser invisível e que ninguém acredita. Eu conheço esse mito, não sei se são os 10, mas isso, há toda uma mitologia à volta de Israel e do judaísmo. Mas tu repara uma coisa, se tu fizesses parte de um povo que tem agora um país, mas que sofreu isto tudo, eu também não era anjinho. Nem nós cá somos anjinhos, quanto mais os israelitas com tudo. Vamos voltar à pescadinha de rabo na boca. Sim, nós somos um bocadinho anjinhos. Vamos voltar e temos que mudar de assunto. Olha, sim, mas sabes, Marcos, isto é assim, eu sei que sou polémico e portanto eu lanço as coisas. Tu estiveste comigo aqui há dias numa. É verdade, sim, não debate. E eu também consegui. Onde não esteve ninguém nos chega, segundo eu vi na internet. Vi nas redes sociais, não esteve ninguém nos chega. Sim, eu também li isso. Ali nas redes sociais não teve lá ninguém nos chega. Não sei. Provavelmente alguém que eu tenho muito bloqueado nas redes sociais. Estou a brincar, eu sei que tu estiveste lá em representação e sei que estiveste muito bem. E foi engraçado porque de facto gerou polémica e geraram polémicas as coisas que eu disse. Foi um debate interessante. Mas eu gosto disto e acho que o que tem piada num debate é precisamente debatermos e não leva a mal. Mas eu estava a falar, ainda não falei sequer do Presidente. Eu ia pegar na situação do Trump. Eu não sou especialmente admirador do Trump. Não tenho nenhuma admiração por Trump. Acho que ele é uma pessoa muito instável, mas... Muito ignorante. Mas, ignorante não acho muito que seja. Ignorante. Não acho. Tem um estilo, mas há uma coisa.
Também sei que o Trump foi eleito pelos americanos, pelos norte-americanos, e não foi eleito pelos europeus. Portanto, eu tenho uns olhos, e nós todos aqui a esta mesa, e toda a gente que fala do Trump na Europa, vê o Trump com olhos europeus. O Trump não tem que nos estar a fazer favor a nós. Ele tem que estar a... outra vez para dizer o seguinte: tens toda a razão. É óbvio que sim. Os meus Mas filtros mas atenção que não aprecio particularmente o Trump. Também não odeio o Trump. Se a atitude do Trump, vamos só chamar-lhe de atitude e não vamos desenvolver, se ficasse dentro das fronteiras dos Estados Unidos, para mim era igual. E ele também pensaria lá, os europeus que achem o que quiser. O problema é que ele espirra e nós constipamos-nos. Esse é que é o problema. Ele decide ir para o Irão e dizer: eu o mês passado, destruí o programa nuclear iraniano. Mas desta vez eu vou mesmo lá agora. E, portanto, os territórios fecham e, portanto, o nosso petróleo, ou de ontem para hoje, só 30 cêntimos do gasóleo. Rodrigo, não, hoje pelos vistos, já começou a baixar significativamente. O barril! Esta semana toda, pelo menos, levas com mais 30 cêntimos por litro. Mas atenção, que em Portugal toda a gente foi abastecer até domingo. Portanto, esta semana ninguém vai abastecer. Portanto, à partida é um problema. Eu não deste tipo, não consigo. Bom, mas eu queria pegar nisto para relembrar outra coisa que aconteceu durante esta semana, que foi a Melania Trump ter presidido ao Conselho de Segurança da ONU. O que me parece uma coisa, obviamente, muito mal gosto, sem cabeça, mas, e eu queria dizer eu vi muitos homens de esquerda, mas professores universitários, eu vi, está bem, tenho os prints, fiz prints disto tudo, porque eu achei aquilo inacreditável, a chamarem a senhora prostituta de bordel. Isto desceu a este nível. E vi senhoras a apoiarem isto e a baterem palmas. Senhoras que são conhecidas pelo feminismo. Eu vi a Mafalda Anjos dizer que a senhora era uma desqualificada que nem sabia falar bem inglês. Desde quando é preciso falar bem inglês? Está lá a China, está lá, não é o Conselho de Segurança, acho que está lá a China. Sim, ela presidia ao Conselho de Segurança, mas representava os Estados Unidos. E falar inglês não era mau. Ou espanhol. Sim, mas repara uma coisa, eu não sei se tu sabes que os Estados Unidos não têm língua oficial. Sei. Nem é o inglês, nem é o espanhol, não têm língua oficial. Portanto, são o único país do mundo, se calhar, que não tem uma língua oficial, embora utilizem. Hoje vi um comentário de um senhor a propósito da gravidez da Rita Matias a dizer que ela que casou com o primeiro segurança que lhe apareceu e portanto já estava grávida. Também já vi esse comentário, é muito triste. Mas vamos lá uma coisa. Ninguém passa a ter os comentários mais desqualificados ou mais qualificados por ser de esquerda ou de direita. Não, mas as pessoas que eu vi foram pessoas de esquerda. Há muita gente à direita que também faz. Tu hoje representas um partido. Agora, o que não pode... Faz disso bandeira. E, portanto, nunca viste, eu mostro. Assim do género. Nem é preciso ser das eleições autárquicas aqui em Vila Real. Das daquelas que tu presidiste. Ou que tu que foste candidato a presidente. Mas houve uma coisa. Eu tive a oportunidade de bloquear muita gente durante a campanha eleitoral, supostamente do meu lado, por ter dito impropérios nas minhas páginas. Fiz logo, aliás, fiz e continuo a fazer. Toda a gente pode manifestar. Será o maior exemplo. Quer, agora diz-me assim, seja educado, há gente de esquerda que foi muito básico na sua análise. Com certeza que sim. Claro. Faz sentido que a senhora presida ao Conselho de Segurança da ONU. Mas houve porquê? Porque não tem qualificações. Não é por ser uma prostituta de bordel. Não. E foi isto. Houve embaixadores a falar. Quer dizer, isto pareceu aqui o machismo máximo. No caso dos embaixadores, eu consigo perceber mais um bocadinho. Porque aí estamos, digamos assim, estamos a falar do campo de trabalho deles, não é? Aí eu consigo eu admito mais depressa. O embaixador tem que ter Fico chocado. Tem que ter nível, eu não posso aceitar. Não, mas eu admito mais depressa. A senhora, de facto, teve um passado em que, acho que já na primeira eleição do Trump, veio essa situação que ela tinha sido acompanhante de luxo e mais não sei o quê. Mas, entretanto, houve uma ação judicial e o jornal que disse isso pagou à senhora 4 milhões de euros de indemnização porque se provou que era tudo absolutamente falso. E se tivesse sido, também não podia ser usado isso como argumento. A Rita Matias está grávida e o marido é segurança e, eventualmente, eu já li comentários nesse sentido, eventualmente ela já terá casado grávida. Não sei se sim, se não. E qual é o stress? Bem, eu não sei se vou cometer aqui uma inconfidência. Quem fizer as contas de quando eu nasci, eu nasci com 5 quilos. E 3 meses de gestação. Não foram 3, mas foi um bocadinho mais. Isto foi há 55 anos atrás. É diferente. Eram outros tempos, mas mesmo assim acontecia. Qual é o problema? Hoje em dia, eu espero. Olha, a minha filha acho que vai juntar-se com o namorado, já estão à procura de casa. Estive junto
25 anos. E, portanto, provavelmente não se vai casar e eu espero que tenha muitos filhos. E, portanto, o pai está absolutamente à vontade. É Pá, ridículo. por favor. É o mais básico. No caso da Rita Matias, está- aquilo que acontece é que a Rita Matias Ó, faz Rodrigo, questão isto para- de despertar ódios. E, portanto, depois Está também bem. paga o preço disso. Como fazem questão de despertar ódios, muita gente de esquerda que me vem. Pá, pessoas que eu considerava insuspeitas, tenho tido assim. Bom, Temos muita disso- gente de esquerda a ter... tens. Eu depois Deixa-me mostro dizer-te alguns uma coisa. comentários no meu Os Facebook ódios que a respeito às Rita pessoas Matias e às ou o André famílias, Ventura não conseguem, apaguei. ou o Pedro Pinto, ou o Frazão, conseguem puxar para si, são uma forma de arte. Eu admiro quem consegue fazer aquilo àquele nível, manter sempre a bola no ar e conseguir dormir Olha, à noite. mas já Sinceramente, acho que já eu agora não conseguiria. atrair ódios, por exemplo, a Mariana Mortágua também. Olha, também a atrai Mariana muitos Mortágua, ódios. sim, Portanto, é um bom à exemplo. esquerda e à direita existem, obviamente. Agora, o que eu não quero é confundir-me nem a mim nem a vocês com posições que acontecem em cada partido e que acontecem nas bases, porque há gente de facto muito básica nas bases de qualquer partido. E agora, Fora dos Para partidos. terminar o assunto, Alberto, e agora vou ao Presidente dizer só que eu acho que a Presidência estava entregue, é um Presidente institucional. Eu disse antes e volto a dizer, é como ao melhoral, nem vai fazer bem nem vai fazer mal, vai ter sempre ali muitas dúvidas daquilo que vai fazer, mas sim, acho que daquilo que nós estamos habituados à Presidência da República, é aquilo que é o nosso Presidente da República, não está mal entregue. por E, acaso, portanto, acho que eu acho que dentro do acho que nós não tivemos PS, dentro uma- de alguém que viesse do PS, eu acho que é a melhor pessoa Mas nós vamos passar uma aliás, fase não foi à em que toa vamos que ficar conseguiu. contentes já não ter o Marcelo. Já chegava aquela coisa, já chega. Mas vai chegar um momento, é a minha aposta. Vai chegar um momento em que vamos ter saudades de algumas coisas. De algumas coisas. E digo-te porquê. Porque eu acho que, com todas as qualidades que ele tem, certamente, o António José Seguro, e fará certamente um excelente mandato, falta-lhe um bocadinho da empatia a que nós nos Sim, habituamos sim, nos sim. últimos 10 anos. Sem- E embora eu não sei- isso tenha sim. sido tão empático ao ponto de ter a melhor votação de sempre numa eleição. Isso agora é outro programa Sim, inteiro. sim, e sabemos porquê. Como é que Sabemos foi? porquê, claro que sim. Agora, eu vou-vos deixar aqui uma pergunta no ar, é uma pergunta retórica, não vale a pena responder. Vocês ouviram os discursos de quando ganhou e da tomada de posse? Aquilo não entusiasma ninguém, nem o morto. Também não é Nem o função morto, do- principalmente mas também o não é morto. função É o que eu digo, nos primeiros tempos Há será gente que- ótimo que assim seja. Nós temos que sim, fazer uma função. Agora- desintoxicação de Marcelo. É bom também, será nesta um- altura tão instável, que ele não se torne o protagonista de coisa alguma. Era importante. Vai chegar um momento em que vamos sentir algumas saudades disso. porque Eu acho que ele vai, faltam-lhe eu acho ali- que ele vai se surpreender. Bom, qual é que eu vejo que possa ser o problema? Tu falaste, e é verdade, o mundo está numa situação absolutamente dramática. Eu acho que não é por causa do Trump, acho que é por causa do Irão querer a bomba atómica e querer muitas bombas atómicas, é por causa do problema que a China tem com Acho que há Taiwan, muita é gente por causa que quer da muita Ucrânia. coisa. Tudo É ajuda, muito- mas é o tudo Trump junto, é- o é Trump tudo é- junto. o Trump É tudo fica com junto. 50%. É das tudo votos. Todos os outros ajudam, mas ele tem fica. 50% Não, da empresa. Sim, por ser mais imprevisível. Não, ser não, maior, não, não, e ser o mais não- forte e por ser o mais rico. Olha lá. Rodrigo, Se amanhã o Luís Montenegro vier dizer "Pá, eu ando aqui um bocado aborrecido com a Coreia do Norte, acho que a gente devia fazer qualquer coisa. Sei que era. A malta ri-se. Não, Montenegro, estava. Se o Trump amanhã acordar para esse lado e puser lá aquela leirinha que é press officer dele, a dizer, se calhar. E olha Vamos à Coreia do Norte. que eu não sei. Olha, a Coreia do Sul começa logo a tocar. A República Sim, da Coreia. mas te repara Começa uma logo a coisa. tocar os anos, toda a gente se mete Por nos aquilo que nos nós bancos, temos, não é? nós temos visto, o Trump pode pensar assim: se atingir é a Coreia do Sul, vamos à Coreia do Norte. Se calhar, problema é que não é. se calhar. Bom, para terminar, então, como eu estava a dizer, acho que temos um problema gravíssimo em termos internacionais. Acho que não há, neste momento, não resta qualquer dúvida que vamos entrar numa recessão económica. O resultado disto é este. E por estarmos. Eu hoje vi uma notícia fantástica. A Ursula von der Leyen veio hoje anunciar 200 mil milhões, julgo que foi 200 mil milhões, para investigação de mini-reatores nucleares e dizer que a Europa fez mal, de facto, em não em ter decidido. E eu também. Aliás, basta ter 2 neurónios para todos nós concordarmos com isto. Claro. Portanto, a Europa tem tido muito maus líderes e continuamos a ter maus líderes. E não vejo perspectivas. E não vai melhorar. Não, E, portanto, olha, a única pessoa. Vou-vos dizer, terminar esta minha intervenção com aquilo que disse o Macron. Eu não sou
especialmente adepto do Macron, mas ele disse uma coisa muito interessante aqui há tempos, que foi: no mundo de carnívoros convém sermos no mínimo omnívoros, e nós parece que somos aqui herbívoros, não é? Portanto, comemos aquilo tudo Muito que nos fracos, dão, muito e, portanto, as lideranças da Europa preocupam de Vamos falar com o sobremaneira. Sr. Viktor Orban. Muito bem. Vamos ao próximo tema. Já não temos muito tempo, mas O próximo bocadinho tema, só. vou falar pouquinho. vou usar aqui as palavras do Albano, que disse que então Pedro Passos Coelho voltou à esfera pública para dizer: olá, tudo bem? O que esperar deste reaparecimento do Pedro Passos Coelho? Ele já disse que para já não pretende candidatar-se a nada, quando tiver que o fazer vai anunciar. Foi um jogado, não estava à espera. Ainda Segundo não a é minha candidato a consideração, nada. o Montenegro. Pedro Santana Porque o Lopes Montenegro- doido, andar por aí. Não, o Montenegro puxou o bluff, eu pago para ver, e o Pedro Passos Coelho recuou. Ele não veio dizer que afinal não é candidato. Não. O Montenegro provocou. Montenegro, e eu achei que isso foi. E ele disse para quando, alguém quando que- quiser, que não precisa ser provocado, quando quiser que vai. Eu, que para alguém eu que anuncio, não é? eu considero tão pouco como o Luís Montenegro, vê-lo fazer peito para o Pedro Passos Coelho, fiquei admirado. Houve uma coisa, mas acho que em todos os partidos é assim: se tu te quiseres candidatar à liderança do PS, podes, tu também. Agora E eu, já não posso, que acho que já. Ai não, se calhar ainda posso. e eu também. Já não Eu posso, já não não paguei as cotas. Não paguei. Tenho esse problema. Portanto, Olha, Pedro Passos Coelho, sim, acho que foi absolutamente óbvio. Ainda antes disto começar a ser comentado, começou de facto, eu já tinha aqui comentado com os meus amigos, começava-se a notar que Pedro Passos Coelho todos os dias tinha alguma coisa para dizer, todos os dias que comentava alguma coisa. E portanto ficou claro que ele aguardou pelo final deste ciclo de várias eleições, que referimos há pouco, Exato. nomeadamente as presidenciais, percebeu que estava, enfim, havia espaço livre, mediático e de Sim. atenção para poder reaparecer, e começou a falar. Eu acho que nós nos devemos interrogar é porquê agora? E o porquê agora é a parte que me preocupa, porque nós sabemos todos, percebemos todos, que o caminho para Primeiro-Ministro é muitíssimo estreito. Para se chegar a Primeiro-Ministro, ou para Pedro Passos Coelho chegar a Primeiro-Ministro, outra vez, outra vez, tem que ser Presidente do PSD. Porque não há outra forma, porque ele não será Presidente do Chega. Não, eu sei o que tu estás a pensar. Estás a pensar num governo de iniciativa presidencial, que é uma coisa que não existe, Alberto. Isso não existe. não vai acontecer. Não existe. Não é É de uma coisa que iniciativa não existe, presidencial não que eu vai estava a pensar, mas pode acontecer. Aliás, o PS demonstrou isto. O Marcelo é que não aceitou, mas o PS queria que o governador do Banco de Portugal, Sim. Centeno, fosse E primeiro-ministro. como não existe, E- por e acaso não era- o atual, o ex-presidente da República até ontem, até era constitucionalista, ele sabe que não existem governos de iniciativa presidencial. Isso nunca aconteceria. Aquilo que poderia acontecer. Não, mas podia aceitar um nome indicado pelo PSD que não tem que forçosamente Na teoria, mas- ser presidente do partido. repara lá quando é que foi a última vez que aconteceu isso em Portugal. Isso é um Se calhar, resquício, se calhar nunca. É um resquício da história. E portanto, retirem essa equação, não existe. Essa variável. Mas isso, olha, também O nunca caminho para tinha, chegar. nunca tinha havido um partido a ficar em segundo lugar e a ser governo até 2015. E passou a haver. E estava bem, e portanto as coisas podem evoluir. Alberto, Porque não tem que ser evoluíram até pelo obrigatório. seguinte. Eu Uma das até- razões até te principais digo- que não vai até te digo uma evoluir é o coisa- teu até te digo- partido. Até te digo uma coisa, que acho até desejável que possa haver um candidato a primeiro-ministro que não seja o líder do partido, até Não, porque não. Muitas vezes... Eu sei que tu representas um partido hoje que é contra o status quo, mas isso seria desgraçar o nosso sistema político, e eu acho que não podemos fazer isso. Numa circunstância muito especial, que já aconteceram algumas, se calhar nenhuma tão especial quanto isto que eu vou dizer, mas numa circunstância absolutamente especial, de um contexto, uma guerra mundial, já que hoje estamos a falar de desgraças, aceito que a determinada altura os partidos se pudessem reunir e escolher alguém que liderasse o país num momento de Olha, em transição. Itália houve os Aceito. governos tecnocratas, não é? Aceito que numas circunstâncias extremamente especiais. De outra forma, e mantendo o status quo, e eu acho que os portugueses, ainda agora nas presidenciais, nos disseram a todos que sim senhor, a gente até acha mais piada àquilo, menos piada àquilo outro, mas de uma forma geral os portugueses são pessoas moderadas e decentes, não querem cá circo. E portanto, para Pedro Passos Coelho chegar a primeiro-ministro, tem que ser líder do PSD. Porque ele não vai ser líder do PS, não vai ser líder do Chega, não vai ser líder do PCP, portanto, tem que ser líder do PSD. E como é que ele chega a líder do PSD? Montenegro não pode estar lá. E como é que Montenegro não está lá? Montenegro não está lá Nem vão disputar eleições. se demitisse, se Montenegro se demitisse, ou se fosse obrigado a demitir-se, as tais circunstâncias que nós temos ouvido falar, casos
judiciais, que não sabemos se existem ou se não existem, ou são só espuma dos dias, mas, portanto, não havendo da parte de Montenegro vontade de sair e não estando no nosso horizonte alguém a apontar-lhe o dedo para ele sair, ele não sairá. Ele é primeiro-ministro. E, como eu disse, ele puxou o bluff do Pedro Passos Coelho, e o Pedro Passos Coelho foi obrigado a mostrar a mão, e era uma mão fraca, e disse: não sou candidato, porque, como é óbvio, ninguém num partido como o PSD ou o PS, qualquer dia ele chega, se vai candidatar contra um primeiro-ministro em exercício. Não faz o mínimo sentido. Que imaginem agora o que era o Pedro Passos Coelho chegar às eleições internas do PSD e apresentar-se contra o Luís Montenegro, que é primeiro-ministro de Portugal. Não fazia sentido nenhum. Portanto, sendo tão estreito este caminho, Pedro Passos Coelho está a apostar, e eu dizia há bocadinho, ele saberá coisas que nós não sabemos, saberá coisas antes de nós sabermos, é natural, é alguém que foi o que foi, e conhece quem conhece, e portanto... Com influência, não é? Claro, e portanto ele saberá coisas que nós não sabemos e que só intuímos ou ouvimos dizer, ele saberá com mais certeza. E portanto, eu acho que aquilo, e aliás ele próprio disse, ele chegar a primeiro-ministro ou líder do PSD é muito mau sinal para o PSD. E eu acho que estava a indiciar precisamente os tais desenhos judiciais ou judiciários que podem afastar Montenegro. Era bom para Portugal se Pedro Passos Coelho fosse primeiro-ministro? Com certeza que não. E o único cenário em que imagino que Pedro Passos Coelho pudesse ser bom para Portugal enquanto primeiro-ministro era, de facto, se caíssemos agora, se isto continuasse a descambar a nível mundial, caíssemos numa crise imensa e precisássemos de um bode expiatório para as decisões difíceis que qualquer governo... Cristo, não é de um Cristo. Exato. Que qualquer governo teria que tomar numa circunstância de desgraça mundial. Dizia: olha, já que estás desgraçado, não Claro, queres... já que tens a desgraças-te outra fama, vez. já que tu tens a fama de ser o tipo da troika, o tipo que corta, o tipo que despede, o tipo não sei o quê, pá, vais para o primeiro-ministro e levas outra vez com a bomboca e pronto, e depois no final Já estás lá te habituado, mandamos já embora estás outra vez. habituado. É o único cenário em que eu imagino que seria bom. E estou obviamente a ironizar, é óbvio que nunca seria bom. Agora, neste cenário, deixem-me só voltar ao caminho, neste cenário dele ter que ser presidente do PSD para ser primeiro-ministro, ou candidato a vir a ser primeiro-ministro, significaria que disputaria eleições com o Chega, porque desengane-se, a começar por ele, quem achar que ele é o grande agregador da direita. Ele não é o grande agregador da direita. Ele tem muitos anticorpos, isso aí sem dúvida. O grande agregador do Chega hoje é o Chega. São 60 deputados, são não sei quantos assessores de grupos parlamentares, são não sei quantos cargos em que eles estão. Portanto, o Chega hoje tem uma dimensão por si só, com 60 deputados, que já ninguém aceitaria dentro do Chega, que agora o seu doutor André Ventura vai dizer: não, a gente gosta deste senhor, vamos apoiar. Não, que nós queremos os nossos lugarzinhos, nós temos que ir a eleições. E aí, repara uma coisa, imaginem um cenário... Não é por aí, acho que seria sempre através do PSD haver a possibilidade de um entendimento qualquer com o coisa Pedro Passos Coelho do PSD. Qualquer coisa pós-eleitoral. E até ao pós-eleitoral. É que estes dois partidos maximizariam, ou tentariam maximizar os seus ganhos em contexto de eleições. E conhecendo o estilo de André Ventura, ele não diria: Zé Luís Carneiro, é uma vergonha. E tu és porreiro, ó Pedro. Tu até não és assim muito mau. Isso não iria acontecer. O Pedro Passos Coelho, líder do PSD, disputar eleições que o Chega, era tão mau como os outros, em termos de retórica, em termos de campanha. Poderiam disputar eleições com o Chega. Numa coligação pré-eleitoral? Não sei. Impossível. É o que eu digo. Isso é Aí impossível. também acho que não. Aí também acho que Não. Aquilo que eu digo era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Se o Chega tivesse 15 deputados, vamos tirar um número para. Pois, sim, claro. Era fácil encaixar claro, 15 deputados num conjunto de 60, listas. claro. São 60. Mas repara uma coisa. Portanto, O Pedro Passos Coelho deixou bem Não. claro que faria um acordo com o Chega. Como foi feito um acordo com o E a Bloco de Esquerda pergunta, e com, mas espera, com o a pergunta Partido que eu te Comunista, faço, com a pergunta que eu te faço PS? é: isso é bom? Agora aqui para o meu Não sei, companheiro acho- social-democrata. Acho que Há faz dias. o PSD descer, Há acho que faz o dias. PSD descer, mas o Bloco da Direita pode Esquece ter... lá, não existe bloco da direita. não Há sei. dias é bom olhar para as eleições presidenciais, que não são comparáveis com nada interessa. Claro que não. Mas há dias aconteceram eleições presidenciais, uma segunda volta, em que só havia duas hipóteses. Ou votavam num tipo de centro, moderado, que se chama António José Seguro, ou votavam No no André barulhento, no André Ventura, no radical e tal. Em quem é que votou o PSD? Vamos olhar para os números.
Em quem é que o PSD votou? Mas, ó, E Rodrigo, portanto, não, é que um líder, não é o líder. O eleitorado do PSD líder. votou António José Seguro, não tenho dúvidas. Um líder do PSD. não votou todo. Um líder do PSD. Não Grande parte, votou sim, todo. grande parte, Um sim. líder do PSD Isso tem que olhar para isto e perceber: eu vou ganhar ou vou perder o partido se me juntar àquele gajo. É que isto. Não, Esta- não interpreto as coisas assim. Não, Isto é que não te interessa. Mas a questão é esta. Houve, de coração aberto. A Estou. Acho questão é esta. mesmo não. Eu acho que Pedro Passos Coelho está a ensaiar, claro que sim. Não tenho a menor dúvida. E depois as explicações podem ser inúmeras, não é? Podemos ir desde aquela coisa. Ele é um predestinado e nesse aspecto o André Ventura e ele são os dois. Alguém que nasceu para liderar e portanto por esse motivo quer regressar. Ou quer vingar-se, aquilo que lhe fizeram em 2015 foi uma sacanice, ele tinha ganho as eleições e tinha, e portanto não pôde governar. Pode haver inúmeras razões para ele querer voltar. Agora, que ele quer voltar, é fácil voltar, acho altamente improvável. Mesmo com aquilo que aconteceu agora nas eleições internas do PSD, em que nós percebemos que em alguns locais, estamos a falar em concreto da Distrital de Braga, estamos a falar da Conselhia de Espinho, em que houve... Foi digamos renhido assim, ali. Foi. não, o que eu queria dizer é houve alguma impertinência dos líderes locais e quiseram bater o pé ao Montenegro e de alguma forma dar força a quem for adversário de Montenegro, que neste caso começa a desenhar-se como Pedro Passos Coelho. Em dois bastiões, não é? É a terra do Montenegro e a terra do líder parlamentar, quer dizer. Mas apesar disso tudo, Não é? por muita desconsideração que eu particularmente sinta por ambos, quer pelo líder parlamentar do PSD, quer pelo presidente do PSD, temos que acreditar que eles não chegaram por serem estúpidos, que eles têm um partido, a máquina do partido, e portanto, se nós vimos isso, se nós aqui, os 3, os 4, em Trás-os-Montes, na Rádio Universidade, demos conta que havia aqui qualquer coisa a cozinhar, eles também deram. E depois já estão a trabalhar para que isso não aconteça. E portanto, Pedro Passos Coelho Pedro Passos Coelho deu passos, testou, esperou pela vaga de fundo, não veio, também é importante dizer isso, não veio vaga de fundo. Vocês aperceberam-se, à exceção dos Miguel Relas desta vida, aperceberam-se alguma vaga de fundo dentro do PSD? Aí vai regressar o Dom Sebastião. Eu não vi nada. Nas bases, não sei. Não. No dia-a-dia, na rua, não vi nada. Eu, pelo menos, não senti. Ou seja, eu acho que Pedro Passos Coelho, que entretanto até agora se remeteu mais um bocadinho ao silêncio, percebeu exatamente isto. Percebeu que até poderá voltar a ser líder do PSD e, nesse caso, poder vir a ser novamente primeiro-ministro, mas tem que esperar. Quanto? Vamos ver. Lá está. Ele pode ser coisas mais do que nós e daqui a 6 meses o Montenegro pode não ser líder do governo, não com a ajuda do PS. Se acontecer, será uma circunstância completamente externa a isto tudo. Ou então tem que esperar 3 anos e ele já começa a não ter idade para ter que esperar 3 anos e mais. Esperar 3 anos, esperar que, numa circunstância normal, que termine a legislatura, que Montenegro saia e Montenegro, acabando a legislatura e saindo, porque perdeu as eleições, logo há outro partido a governar Portugal, qual é? E tem que esperar mais outro tanto. E portanto terá que esperar mais não sei quanto tempo. Portanto, ele já não tem tempo para isso. Se não Força, até claro. porque tu és do PSD, acho que deve ser o último a falar Sim, claro. sobre o assunto. Ele vai abrir a camisa e vai estar a descer. Entretanto, esqueci do que ia dizer. Fala tu. Eu falo. Eu também vou ser. Ia dizer alguma coisa que era relevante, mas entretanto. Não, olha, eu passou. acho que- Eu também já começo a não ter idade Começamos. para ser Começamos. interrompido. Isto começou pelos pontos nos Jotas, está quase a ficar nos pontos nos Is de idosos. Já estamos. Já estamos a caminho. Não, eu acho que aquilo que eu comecei por dizer, o do Olá, tudo bem, eu há pouco dizia que se não fosse o Hitler hoje não havia Alemanha conforme nós a conhecemos, porque os judeus com a sua superioridade, e digo isto, ao nível da inteligência, principalmente da inteligência económica, poderiam ter tomado conta daquele país de uma maneira muito forte, ou poderiam ser mal, continuar-se a chamar Alemanha, não é? Mas eu comparo muito os judeus um bocadinho Ou não. Pedro, ou não. Quer ser Israel, já queriam Israel. Uma coisa qualquer. Os judeus alemães eram alemães como os outros. Eu- Só que eram judeus e eram mais ricos. Eu não E eram mais ricos. tenho a certeza absoluta que um dia que
os muçulmanos sejam maioritários num país europeu, não tentem mudar o nome do país. Pode acontecer, pode acontecer. E tu tens a certeza São, que isso melhor, não são, acontece? são melhores que nós em muitas coisas, mas também são piores que nós em muitas outras. E É como os meus. Pronto, repara uma é como coisa, tudo. não estou a fazer aqui juízo de valores. Estou a dizer é Não, que mas não me eu admirava que isso comparava pudesse muito, acontecer. eu comparava muito isto ao Pedro Passos Coelho, porque o Pedro Passos Coelho parece um bocadinho judeu. O Pedro Passos Coelho- suecistão, francistão, O Francisco- acho que seria... Parece um bocadinho judeu, porquê? Porque é tudo culpa dele. É tudo culpa do Pedro Passos Coelho. E portanto, como dizia o Rodrigo há pouco, a ironizar, quer dizer, se nós precisássemos daqui a alguém para compor o país, lá tinha que vir o Pedro Passos Coelho outra vez. Só porque já tinha a fama, Já não tinha a é? fama, pronto. Já que é, vai lá levar outra vez. Não, eu acho que o Pedro Passos Coelho deu aqui um sinal. Claro, pode-se dizer que não, a minha interpretação será que há aqui um sinal do género estou presente. Ele tinha dito que não voltaria à política ativa enquanto a filha não tivesse, portanto, numa situação familiar estável, dado aquilo que infelizmente aconteceu na vida pessoal e familiar de Pedro Passos Coelho. Ele teve que ter outro tipo de preocupação, outro tipo de prioridade. 10 anos depois, diz: estou aqui. E não está aqui para ser Presidente da República. Pedro Passos Coelho teve uma oportunidade de ouro que não quis abraçar para ser Presidente da República. E achas que poderá querer daqui a 5 anos? Não, acho que não. Acho que não é para isso. Ele quer disse sempre executar, isto, ele quer claro. fazer, ele quer vingar-se da história. Não é. Ele quer na história. Ele Não, ficou não, com uma não. fama, Sim, não- esquerda, direita, não interessa, Sim, ficou com uma fama penso e que quer seja isso. mexer nessa Sim, fama. acho que não o via quando se cogitava o nome de Pedro Passos Coelho para as eleições presidenciais. Eu sempre achei que ele não iria ser candidato presidencial. Teria sido um 31. Teria ganho as eleições, acho eu. Acho que seria quase pacífico. Não consigo fazer essa afirmação tão perentória, mas certamente ficaria à frente de André Ventura. Logo Isso uma sim, segunda volta sim. poderia ser seguro. Sim, se fosse uma segunda volta. Não. Tu repara uma coisa, eu não ficava à frente de André Ventura André porque Ventura não iria haver Não. a candidatura de André Portanto, Ventura. uma segunda volta, peço desculpa, seguro Passos Coelho. Seria. Não sei. Não Agora, consigo adivinhar. Ele não quis. Objetivamente ele não quis. Que tinha grandes hipóteses de ser eleito, tinha. E não quis. E não quis porquê? Porque Pedro Passos Coelho não está talhado ainda para essa missão. Acho que a intenção dele não é essa. E a intenção dele será um cargo executivo. Agora, se me perguntarem... Mas achas que será para sempre? É uma decisão definitiva? Eu acho que não. Não estou a dizer Eu que acho será que para pode não sempre. ser. Acho Esgotará primeiro todas as hipóteses de voltar a ser acho primeiro-ministro. que sim. Mas acho que depois de as esgotar, não sei se. Não sei se ele, depois de esgotar, se quererá ser Presidente da República. Há aqui uma questão que é muito importante, que é: eu não estou a ver Pedro Passos Coelho do nada, e quando digo do nada é numas eleições normais, a chegar ao partido e a dizer: eu vou disputar eleições com Luís Montenegro. Que seria, não estou a vê-lo a fazer isso. Seria um caso sério para Luís Montenegro. O partido não está assim controlado como se pensa que está. E seria muito interessante de ver muita gente que hoje bate nas costas de Pedro Passos Coelho a ver como é que se iria comportar depois com a força da liderança a perguntarem quem ia votar, ou ao contrário, E né? Aquelas vice-versa, pessoas claro. que juram lealdade a Luís Montenegro e que depois E se desejam faz- o Dom Sebastião. Claro, Sim. isso iria ser interessante, mas não penso que será esse o aparecimento de Pedro Passos Coelho. Acho que Pedro Passos Coelho foi muito claro numa frase que disse, que foi: se o PSD, portanto, se eu vier a ser candidato a primeiro-ministro, ou se eu vier outra vez a essas funções, é muito mau sinal para o PSD, é sinal que o PSD não correspondeu. Ou seja, Pedro Passos Coelho foi claro aqui e abriu o livro. O que ele diz é: se as coisas entrarem num rumo que realmente seja muito mau para o país, no meu entendimento, e mau para o partido, eu estou cá. Isto não tem a ver com uma ou outra decisão política que possa ser tomada com a qual eu não concordo. Tem que ser algo muito mais grave do que isso. Exatamente. E, portanto, aquilo que Pedro Passos Coelho diz é: se o governo cair porque possa haver algo realmente grave que possa pôr em causa o futuro do partido e o futuro de Portugal, eu estou aqui e sou eu o rosto que vai aparecer. Pedro Passos Coelho está a fazer esta cogitação, tendo por base, e obviamente que ele também estará a tentar perceber tudo isto. Mas não estranhas a urgência? Que a mim, uma coisa era ele aparecer hoje, daqui a 2 semanas, depois Sim, prolongar, lançar um livro. Isso era poderá uma coisa. haver- Agora, de repente, todos os dias, porque não se fazem reformas, porque o Ministro da Administração Interna não Não, mas presta, eu acho que esses porque todos os dias vai ter um intervalo agora. Ou seja, eu, sinceramente acho que esse todos os dias foi 3 ou 4 aparições
onde ele diz, estou aqui, pronto, ok? E agora- é polémico e sabe que é é polémico polémico. e sabe. E qualquer coisa que diga vai ser... Repara uma coisa, é um teve palco, Falado. também é preciso que surjam as oportunidades de ter Não, palco. mas não é isso. Não. Eu tenho a Se quiser certeza palco, basta absoluta- sair de casa em Massamá. Claro, eu tenho a certeza absoluta que durante os Sim, últimos 10 anos sim, não faltaram colegas do Marcos a pegarem no microfone e Claro, perguntar qualquer é coisa. lógico. E ele durante 10 anos disse, Não não quis. falo. E agora de repente todos os dias tem Mas- uma mas eu opinião acho que- divergente repara uma em coisa, relação foi a em isto. todos os palcos, dias- não foi Não, para mas este todos os propriamente dias na foi rua. mesmo... Mas aceitou Foi e ao propositado. aceitar... Isto é desenhado. Pronto, mas estes todos os dias foi para dizer, estou aqui, estou cá. E agora se calhar vai-se remeter ao silêncio durante mais algum tempo. Marcou a posição, estou aqui, contem. É claro que o Luís Montenegro, ao dizer, desde logo, que se quiser, candidatos e tal, eu percebo que ele possa dizer isto, está, no fundo, a Mas dizer foi que está corajoso. seguro e tal. Foi corajoso. Ele sabe, tão bem como eu, que Pedro Passos Coelho não vai desafiar a sua liderança nas próximas eleições do partido. Ele sabe disso. Eu acho que o Luís Montenegro sabe disso. Agora, se calhar é a altura de ele tentar perceber algo mais profundo que possa ainda não ter atingido. Ou seja, em vez de Luís Montenegro estar preocupado com Pedro Passos Coelho a desafiar-lhe a liderança, que acho que isso não vai acontecer por dar aquela Isso palha. eu concordo Não consigo vai também. acontecer Acho que não vai porque, acontecer. entretanto, lembrei-me e vou. Não. é Contra por um aí. primeiro-ministro em exercício. nem pensar. Não me parece que isso seja assim. Agora, acho que Luís Montenegro tem que começar a pensar o que é que poderá estar por aí, ou o que é que poderá vir por aí, ou em que é que eu poderei de facto falhar para que Pedro Passos Coelho apareça aqui. Nós temos de nos lembrar que Luís Montenegro foi líder parlamentar de Pedro Passos Coelho. Portanto, não são propriamente dois desconhecidos, não é? E também temos de nos lembrar que E o Pedro Soares Passos Coelho tem... O Soares também foi líder do... É preciso percebermos que o Luís Montenegro... Foi líder quando Pedro Passos Coelho era presidente do partido, mas estava na oposição, depois de ter ganho as eleições. Pronto, sim. Mas aliás, Eu quando acho foi a que transição esta- do Passos Coelho para o Rio, era o Soares. Mas também acho que o líder o parlamentar. facto de existirem estas eleições que existiram, entretanto, como o caso de Espinho, como o caso de Cidade Braga, não foi nada desenhado por Pedro Passos Coelho. Não. Também Não acho. é. Também acho. Agora, existem correntes várias no partido que não são correntes que estejam de acordo propriamente, e nem estou a dizer com o Luís Montenegro, com as lideranças locais e que se vão tendo esse trabalho e que se vão dando ao trabalho de aparecer, sabendo-se que pode haver, e esta questão de entrarmos em eleições, atrás de eleições, só aqui um cenário que nós temos que perceber e que o Pedro Passos Coelho certamente terá estudado também, que é, não me parece que daqui por 2, 3 anos, a não ser que haja de facto um motivo agora que faça cair um governo e que nos leve para eleições, não me parece que o PS vá tão impreparado como neste momento está. Temos que pôr essa acha na fogueira. Temos que pôr também a questão do Chega, que está com uma votação expressiva. Esta questão das presidenciais de André Ventura correu-lhe bem, portanto, independentemente de se dizer que o resultado... Isso. Portanto, Pedro Passos Coelho estará a estudar todos estes cenários. Se me perguntarem a mim se ele consegue olhar para aquele governo e perceber, ou ele próprio entender, que aquele governo pode não durar muito, se calhar esse raciocínio poderá estar na base. A urgência Agora, dele demonstra alguma isso. coisa... A urgência do Pedro poderá ter Passos acontecido. Coelho na intervenção pública demonstra que ele está a apostar, eu diria que ele está a apostar que este governo não passa do final do ano. Senão não fazia sentido esta urgência toda. E ele sabe, como todos nós nesta mesa sabemos, e quem nos está a ouvir, não será o Partido Socialista a provocar eleições. Pois não. Não será o Partido Socialista a provocar eleições. O Chega sozinho não consegue. Tentará, mas sozinho não consegue. E, portanto, tem que haver um fator extrínseco a provocar eleições. E eu acho que ele está a apostar nisso. Não é nada que nós todos já não tínhamos ouvido. E, portanto, não é por acaso, volto a dizer, que há pelo menos 2 decisões judiciais muito recentes que voltam a pôr o Primeiro-Ministro envolvido em notícias que ele certamente não quereria estar. Era isso que eu ia dizer. Não acho que disputar as eleições, acho que não. Também não irá acontecer, até porque para uma pessoa como Pedro Passos Coelho o regresso teria que ser triunfal, tinha que ser quase por aclamação. Não vai disputar as eleições como... Ele é um formalista, eu acredito que ele... Sim, não, eu também não acredito. Agora acredito que possam existir atalhos. Eu comecei por dizer que o Centeno foi proposto para liderar um governo após a queda do Primeiro-Ministro, que tinha uma maioria absoluta. Aqui é verdade que não há. Mas
é assim, Mas eu uma julgo. maioria absoluta nessa circunstância de imaginares um governo de iniciativa presidencial. Não é de com o Passos iniciativa, Coelho, não é de iniciativa apoiado pelo presidencial. PSD, Não é, Chega, não é de iniciativa seria maioria presidencial. Se absoluta. Montenegro cair, internamente pode ser apresentado Pedro Passos Coelho como uma continuidade do governo. Aliás, eu vou dar um exemplo. Isto já aconteceu com o Pedro Santana Lopes. O Pedro Santana Lopes foi primeiro-ministro por indicação. Não, julgo que quando foi primeiro-ministro e quando tomou posse, não era presidente do partido. Foi indicado, era um dos vice-presidentes e, entretanto, Sim. ganhou as eleições assim. Vamos dizer isto ao contrário. Quando Durão Barroso decidiu sair Saiu. do governo, seria o presidente do PSD, certamente. Exatamente, e depois foi ele o entretanto, candidato a presidente claro. do PSD e já E disputou as viu-se- eleições seguintes, E já agora fez. mas foi indicado. Mas fez jurisprudência esse exemplo que acabaste de dar. Não, Portanto, eu acho repara uma altamente coisa, não improvável. fez jurisprudência porque, na altura, o presidente da altura, Que era um senhor. que era um senhor, mas aí Jorge não, Sampaio. não esteve bem, aceitou que ele fosse. Leu bem. Tu repara uma coisa. Leu bem. Se- Podemos não concordar, eu acredito que não. Eu, na altura era tu, do repara, PSD. tu repara uma coisa. Ele Tu repara uma leu coisa. bem Eu o acho sentir que, não, que eu se acho, verificou nas eleições. eu acho que ele podia não ter dado posse a Pedro Santana Lopes. Acho que era perfeitamente aceitável Sim, que não sim. desse. A partir do momento em que deu, não foi por aquilo que aconteceu que o devia ter demitido. Era, mais uma vez, um governo de maioria absoluta. Portanto, empatado Marcelo com Sampaio. Aí, no mínimo, empatados. Mas ali até cheirou um bocadinho mais a preparação, porque teve à espera que o José Sócrates se preparasse para depois Não foram lhe naqueles entregar. 6 meses que ele se preparou. Foi. O Sócrates tinha Não, feito não. o seu percurso. Houve, estava, nem era Sócrates. Quem estava lá à frente era Ferro Rodrigues. na altura. Mas Na dizer, altura. Sócrates estava por Foi- fora a foi- fazer tá o bem, percurso tá há bem, muito tá tempo. bem, mas- Já todos tínhamos percebido que Mas Sócrates ia ser se primeiro-ministro. fossem eleições naquele momento, quem há eleições era o Ferro E Rodrigues. continuo a dizer E a ele mesma não coisa. quis. Jorge E, portanto, Sampaio leu lindamente, como se veio a verificar pelas eleições, leu lindamente o sentir. Eu acredito que na altura tenha custado muito, custou ainda mais ao Pedro Santana Lopes. o sentir é assim. Quando nós temos uma maioria absoluta, não há sentir. Quer dizer, há uma maioria absoluta, as pessoas têm maioria absoluta e o Presidente diz há uma ideia que a oposição ganha. Então, quer dizer, ninguém faz reformas nenhumas porque tem sempre o Sr. Presidente a dizer que o povo não está a Agora fazer. É não normal sabemos. que no eu, meio em de uma relação ao legislatura último não Presidente esteja. da República, conseguiria discutir isso contigo. Em relação ao atual, não consigo discutir isso Pronto, contigo. mas Não sei. muito rapidamente, acho que já Sim, estou a terminar. Portanto, como eu disse, acho que podem existir atalhos. A situação é assim, parece-me altamente estranho que o Primeiro-Ministro, e não estou a colocar em causa a idoneidade do Primeiro-Ministro, não é isso que se passa, mas parece-me estranho, quer dizer, haver uma decisão do Tribunal a dizer que sim, que tem que ser reveladas, ou que tem que ser revelados os clientes da Spinum Viva, e que ele volte a ir para o Tribunal Constitucional, já estamos Não, na mas fase aparentemente do Tribunal. entregou o recurso atrasado, já não conta. Ah, é? Portanto, vai mesmo ser Sim. divulgado. E, portanto, sendo divulgado. Mas tu repara, quer dizer, não me interessa nada o recurso. O que me interessa é a preocupação dele. Tudo isto é uma vergonha. Quer dizer, o Primeiro-Ministro, eu se estivesse no lugar bem. dele, obviamente a primeira coisa que faria é pôr tudo cá fora. Claro, e Claro, parece-me bem. tendo, e em parece-me tendo em consideração portanto, as informações privilegiadas entre cliente e advogado, claro, tem que ser isso em consideração. mas aquilo não era uma firma de advocacia. Era o quê? Era uma prestadora de serviços a nível Eu não de. sei o que é que era. Bem, Sabes mas- o que é que era? Eu não sei. Não. Depois ninguém sabe. Essa é que é a É questão. uma coisa estranha, mas não é uma firma de advogados. Eu julgo que ele não. Aliás, supostamente ele não prestava serviço à empresa. Exatamente. Portanto, como ele era o único advogado que estava ali, não será um serviço de advocacia. Bom, pode ser que aprendamos agora Não é? para a frente, afinal, o que é que aquilo era. Para já, não Mas sei. pode ser isso. Pode ser uma situação, de facto, como disseste e bem, de nós estamos a entrar por caminhos nunca antes navegados e não sabemos o que é que vem aí a nível internacional. Mas essa não seria a motivação para não uma crise muito grande, que, como tu dizes, levar depois a porrada e, portanto, acho que pode haver Aí atalhos, Pedro não é Passos preciso- Coelho, ou seja quem for, poderá ser uma consequência. Mas eu acho E impossível Pedro Passos deixa-me- Coelho estar a tomar decisões hoje a imaginar um cenário hipotético para de desgraça futura. A única desgraça que eu acho que ele está a antever, mas é a queda do presidente do partido dele. E a necessidade de ser preciso um presidente do partido. ele é indicado. Claro. E sim. provavelmente, e é isso que eu digo, e há muito tempo que penso isso, não terá uma grande oposição da parte de António José Seguro. Aliás, eles são amigos, eu dá-me a ideia que são amigos e, portanto, tiveram capacidade de se entender minimamente quando foi na situação da Troika. Foram presidentes das Jotas respectivas em simultâneo e eram pessoas mas que aí o davam, cenário tinham terá que ser relações qualquer coisa razoavelmente deste boas. género.
por algum motivo que hoje nós desconhecemos, Montenegro sai, o PSD tem eleições internas, o Pedro Passos Coelho é o novo presidente do PSD, há eleições, e Pedro Passos Coelho vai ter que disputar eleições com o Partido Socialista, e depois nessa altura, seja lá quando for essa altura, veremos como está o Partido Repara Socialista. uma coisa, eu e acho contra que o Chega. pode não haver eleições. E contra o Chega. Chega. Eu também ia dizer isso e não quero. Para terminar. Sim, e era aí que eu ia terminar e onde queria chegar. O Chega, obviamente que o Pedro Passos Coelho entra numa parte do eleitorado Chega, isso aí não há dúvida nenhuma. Agora, a questão é esta. Neste momento, a direita tem uma maioria de 2/3. Eu não sei se vocês já deram conta, se lembram disto, mas a direita tem uma maioria de 2/3. Mesmo que há... Se juntares PSD, IEL e Chega, tem uma maioria de 2/3. Isso dá à direita outro programa, podemos discutir isso para a frente. Mas tu estás a incluir na direita uma série de partidos que não são de direita. Quais são? Eu só falei em 3. IEL, Chega e IEL é de direita? Os líderes da IEL hoje às vezes são de direita. Mas a IEL não é de direita. Nem o eleitorado do IEL é de direita. A IEL assume-se como de direita, não se assume como esquerda. É assim, realidade, verdade, estou a pôr o PSD à direita, claro. E não sei, aí é que eu não sei. Eu mostro as eleições das últimas presidenciais. O PSD preferiu votar num social. Repara, Porto-Benfica, ok? Porto-Benfica, o Benfica Sporting. O PSD preferiu votar no António José Seguro, que é socialista do cartão. Estava a votar diretamente. Outra coisa diferente é tu teres a liderar um governo, o PSD, e fazer como o PS fez às suas... Em 2015. Em 2015. O não vai querer estar no governo. Qual é o problema? Eu ficava feliz. Já que eventualmente. Espero que não seja só a leitura, que sejam mais ministros. Já que eventualmente eu adorava. Olha, o Pedro Pinto, Ministro da Administração Interna, era uma. Já agora, se calhar, é a maneira de termos, ao fim de muitos anos, uma governante transmontana. Não, que eu estou convencido, estou plenamente convencido, e já agora Manuela Tender chegaria à Ministra de qualquer coisa, ou Secretária de Estado. Sim. Não, seria Ministra da Educação. Aliás, a Manuela Tender é atualmente. Do governo Sombra, daquele governo Sombra. Não, por acaso não. Acho que não. Mas sinceramente não sei se é ou não é. Não sei. Mas é a Presidente da Comissão de Educação do Parlamento. Sim, e, portanto, seria uma indicação normal do Chega. Alberto, volto a dizer. Já é a terceira vez que estás a dizer. Hoje, pelo menos aqui, hoje, estás a falar com gente muito inteligente. Não é? As comissões parlamentares são dadas aos partidos de acordo com as suas dimensões. Sim, calhou que a de educação ficou para o Chega e calhou que o Chega indicou Manuela Tender. Não, claro, só para dizer o seguinte, o que significa que o Chega tem muito boa conta a Manuela Tender, que é uma excelente parlamentar, que é uma excelente parlamentar e uma excelente presidente de comissão. O Pedro Pinto, que é um grandíssimo grunho, podia ser presidente da Comissão Parlamentar de Educação do Parlamento. Era só o Chega ter decidido. Bom, conforme eu estava a dizer, acredito que era possível e, a meu ver, desejável, que houvesse um acordo de governação com o Chega, impondo, obviamente, limites. Ou seja, há coisas que o Chega defende que o PSD não defende, mas encontrar uma plataforma de entendimento não significa que haja sobreposição de um partido em relação ao outro. Tem que haver coisas em que acordam governar. Foi o que aconteceu. Repara uma coisa, foi possível termos um governo, o governo da Geringonça, com dois partidos que são anti-NATO, são anti-euro, são pró-Putin, são nada. Dizem que são coisas um bocadinho diferentes. São coisas um bocadinho Tu repara uma coisa. Os apoios que eles dão, os apoios que eles dão a determinados grupos, a determinados líderes internacionais e a determinados regimes internacionais não têm paralelo com aquilo que o Chega apoia em termos internacionais. Digam-me lá, um governo ditatorial apoiado pelo Chega. Não há. Queres começar pela Hungria, passar pelos Estados Unidos, Brasil? Olha, a Hungria, o grande amigo do Orban, que eu vi, houve um senhor que até fez desvio de um avião, não é? Para ir cumprimentar... para ir tentar negociar com o Orban um problema gravíssimo que ele hoje, o Orban, concretizou, claro, que hoje já concretizou, está bloqueada a adesão da Ucrânia à União Europeia e não há dinheiro. Aquilo que o Presidente do Conselho Europeu tentou fazer com o Orban... ele não era Presidente do Conselho Europeu, ele era Primeiro-Ministro. Era Primeiro-Ministro. Mas viria a ser. E terminei mesmo. Pronto, meus senhores, estamos conversados, então obrigado aos três e até um próximo Politicamente Incorreto. Sozinho. Boa noite.